Bora lá, rapaziadinha. Hoje, mais uma vez aqui nos Reacts, eu tô com óculos porque tô achando que eu tô ficando com fotofobia. Não estou gostando muito de luz, estou virando Bruce Wayne, o próprio Batman. E é isso aí, hoje o videozinho de Jujutsu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ryomen Sukuna, que se ele é, né, realmente ajudado pelo roteiro de Jujutsu Kaisen. Vídeo do Itagout, canal novo aí na área, tá fazendo vídeo pra caramba. Então, bora ver aí o que ele tem a dizer sobre isso. Bora lá. Sukuna não é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen apenas porque possui mais energia amaldiçoada ou técnicas mais destrutivas. Ele é o personagem mais forte porque entende como o sistema da obra funciona em um nível que nenhum outro personagem alcança. Enquanto a maioria dos feiticeiros... O conhecimento não só teórico como prático, ele é tecnicamente assim o mais superior, né? Por causa que ele consegue misturar muito bem a teoria com a prática, num nível que não existe, né? Não existe. A galera até fica se perguntando até hoje se ele é gênio, como que ele chegou nesse nível, se ele já nasceu com esse potencial ou se ele foi adquirindo esse potencial, né? O Sukuna, por mais que ele seja um personagem que tem muito tempo de tela, ele também é um personagem que a gente não sabe tanto assim sobre o passado dele. A gente sabe, né? Tem o conceito dele, a figura histórica, para lá, é que nem... Já tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no meu vídeo do Sukuna, tá aqui, ó, bonitinho. Mas, ainda assim, existe muito debate ainda sobre o Sukuna, sobre toda essa questão. O Kenjaku, ele é muito bom na teoria, na prática ele também é bom, mas, assim, falta um pouco de potencial pro Kenjaku, porque ele é muito mais a teoria do que a prática. A prática dele também funciona muito bem, só que não no mesmo nível do Sukuna. Ele fica aí um pouco perto, sei lá, do terceiro, quarto lugar do top 10. aprende a usar técnicas, Sukuna aprende a manipular as regras que permitem essas Sim. técnicas existirem. Isto é, outra coisa é o macrogame. O Sukuna tem um macrogame muito bom. Muito bom. o sistema de Jujutsu Kaisen. O universo de Jujutsu Kaisen deixa claro que o poder não surge do nada. Ele sempre vem acompanhado de restrições, condições e consequências. Esse é o coração do sistema de Jujutsu. Isso é uma coisa que eu gosto bastante em Jujutsu, a questão de ter condicionais, né? Que é uma parada que eu acho muito interessante, dependendo da forma que for executado. E como o Jujutsu faz é legal, podia ser melhor, mas é legal. Que, por exemplo, eu não gosto muito quando o personagem começa a explicar o poder dele de graça, né? Que nem Bleach faz muito isso, o Naruto já fez isso algumas vezes, embora faça menos que Bleach. Bleach tem essa exposição que eu acho que é cansativa e que tira um pouco da imersão. O Jujutsu, ele coloca isso como uma mecânica, né? Usando a questão de você revelar a sua técnica para fortalecer ela, né? Tem essa troca. Só que ainda assim eu acho um pouquinho ruim, porque a gente não tem muito bem a comparação de como é que é a técnica sem ou com essa revelação, né? Então fica meio... Pô, não tem como comparar o quanto fica mais forte, né? Por exemplo, o Naoya nunca revela a técnica dele, né? Ele só vai usando e por isso ela é um pouco mais fraca do que ela poderia ser caso fosse revelada, né? Se ele falasse dos frames, por exemplo, pra Maki... ela já saberia de cara, ela já entendeu a técnica dele. Então, se ele revelasse pra ela, ele teria ainda mais chance de dar um bom dano nela ali naquele momento. Mas, por não ter feito isso, bom, acabou que foi neutralizado. E Sukuna é o personagem que mais explora esse princípio, na minha opinião. A começar com os votos vinculativos, também chamados de nossa, ele tem voto vinculativo pra um caralho. Acho que ele é um dos personagens que mais usa voto vinculativo na obra. pactos, que são as formas mais diretas desse sistema se manifestar. Eles funcionam como... É um pouco, ó, o voto vinculativo é um pouco a la caralha, vai. Tipo assim, é uma parada legal, é uma parada que eu acho que é interessante você dar e receber, né? Tem essa parada. Só que é um... Pô, é assim, tem muito ali da conveniência, né? Convenhamos, minha rapaziada. Ai, caraca, muita luz. Mas convenhamos que tem a conveniência. acordos baseados em condições específicas, onde uma ação só se torna possível porque algo foi colocado em risco ou limitado. Sukuna é o primeiro personagem a nos mostrar isso de forma prática. No capítulo 11 do mangá, quando Sukuna arranca o coração de Yuji Tadori no reformatório, ele não está apenas sendo cruel ou pagando de vilão. Ele está criando uma situação onde um pacto que ele deseja usar no futuro se torna viável. Sukuna propõe reviver Yuji usando energia amaldiçoada reversa, algo extremamente raro e avançado, em troca do controle do corpo durante 1 minuto quando falar a palavra submeta-se. Essa troca já coloca... Isso é muito ridículo, tá? Esse acordo aí que ele fez, mano, é muita sacanagem. O Sukuna, ele é o maior malandro
da obra. O Kenjaku pode ser mais inteligente que o Sukuna? Acredito que sim. Mas a questão da malandragem, de como usar essas regras a favor dele, usando, mano, pequenas coisinhas ali. Porra, o Sukuna, mano, ele é o mais malandro da obra, facilmente. O Sukuna em vantagem. Mas o detalhe que transforma... É uma parada até interessante de se pensar, tipo, o quanto que o Sukuna conseguia, tipo, ele tava lá parado, sentado no trono, pensando, tá, como é que eu vou, daqui a, tá ligado, meses, como que eu vou ganhar do Gojo? Ele pensando lá, como que eu posso superar esse treco? Ah, ele tem isso, beleza, bom saber, como que eu posso melhorar e ultrapassar ele, né? Aí ele tinha algumas opções de hospedeiro que ele podia usar, ele pegou o Megumi, porque o Megumi é o mais quebrável dos hospedeiros, por causa que dá pra usar a irmã dele, né, e tudo mais. Pô, um outro hospedeiro que eu sempre vou falar, mano, se o Sukuna pegasse o Yuta, meu amigo, que dor de cabeça que seria, tá? Que dor de cabeça que seria, só que o Yuta, ele tem uma vontade muito mais forte que a do Megumi. A do Megumi, infelizmente, ele tem essa dificuldade de querer jogar tudo pro alto, e a partir do momento em que a bússola dele, que é a irmã, foi quebrado, irmão, aí não tinha como ele enfrentar a vontade do Sukuna, ele foi totalmente pego. Mas, se fosse o Yuta, porra, o Sukuna teria um arsenal fudido por causa da habilidade de mímica do Yuta. Fala amaldiçoada na mão do Sukuna, meu, não, muito perigoso. Esse pacto em algo genial Embora a fala amaldiçoada, tá, só complementando. Nossa, tô parando muito, mas só pra complementar, mano. A fala amaldiçoada, ela é facilmente counterável, né? Tem isso de tipo, você pode counterar ela colocando energia amaldiçoada na orelha ali, evitando ouvir e tal. Só que, cara, ainda assim, numa luta, você ficar concentrando energia amaldiçoada na orelha o tempo todo, pô, é difícil. Claro que pra casos como o Satoru Gojo, isso é meio irrelevante, né? Por mais que a fala seja um counter do infinito, porque ele vai ter que ouvir, nada impede que ele só mantenha ali a defesa, porque ele conhece o Yuta, né, e tudo mais. Então, meio que contra o Gojo isso não seria tão útil, embora fosse uma coisa a mais pro Gojo ficar ligado. Mas, em geral, ele tem outras coisas muito roubadas. O Yuta é muito completo. Cláusula adicional de não machucar ninguém. Essa condição engana tanto Yuji quanto nós mesmos, Olha que os malandro. leitores. Ela parecia limitar Sukuna de alguma forma, já que ele era o vilão que provavelmente causaria mal aos amigos de Itadori. Mas na prática, ela apenas o protege. Sukuna entende que o sistema não pune os efeitos colaterais, apenas ações diretas. Isto é... e na real isso aqui também era uma aposta, né? Ele fala, se não me engano, que isso aí que ele ia fazer agora ia ser uma aposta. Nem o Sukuna tinha certeza do que ia acontecer. Consequências indiretas não estão atribuídas nesse sistema. Isso fica evidente no incidente de Shibuya, quando Sukuna assume o controle do corpo e libera sua expansão de domínio no meio da cidade. Milhares de pessoas morrem, prédios são destruídos e o caos se espalha. E ainda assim, o pacto não é quebrado. Afinal, Sukuna não matou ninguém diretamente e nem acessou o controle do corpo de Itadori por meio do pacto. Ele apenas... Então, o pacto não estava ativo nesse momento de Shibuya, tá? Eu acho que isso aí tem que ser colocado em consideração. Nesse momento aí, por que não é um furo de roteiro o Sukuna ter lutado contra o Mahoraga e ter feito tudo o que fez, né? Por que o Sukuna, essa luta aí, matou tanta gente? O Sukuna não podia matar ninguém. Então... Tem a ver com o pacto, ao meu ver, tem a ver com o voto vinculativo que ele tinha feito ali com o Itadori, de, a partir do momento em que ele vai, assume ali, quando ele falar a palavra-chave, que agora eu não lembro, submeta-se, né? Não lembro como é que é em japonês, mas submeta-se. A partir daí ele não pode machucar ninguém, tá ligado? A partir dessa parte. Agora, como foi ali naquele caso, o gatilho da ação não foi engatilhado, né? Pô, o gatilho ficou engatilhado. O gatilho da ação não foi ativo, digamos assim. Ele não precisou usar a palavra, então ele meio que não precisou usar a regra de não machucar ninguém. Apenas usou sua técnica amaldiçoada. Tanto é que aqui eu acho que o nosso amigo Itaguchi errou só por causa da questão do que ele não matou diretamente. Na real, ele matou diretamente. Ele matou aquelas duas lá da câmera, que eram discípulas do gueto. Ele faz um estrago bem diretamente, né? Mas assim, eu acho que isso não é um furo de roteiro nem nada, porque o Sukuna não chegou lá através da palavra-chave. Foi através do jogo. Revivido, entre aspas, pelo jogo. O sistema aceita isso. E é por isso que o world building de Jujutsu Kaisen é tão foda. A partir dali... É bem foda, mas acho que isso não tem a ver com world building em si. Isso tem a ver mais com o sistema de poder, meu mano. Eu vou tirar um pouquinho o óculos.
Mas acho que isso tem mais a ver com o sistema de poder do que o world building, tá? Temos a importância dos pactos no universo de Jujutsu, e Sukuna é o melhor advogado que esse sistema já teve. Esse domínio sobre pactos também aparece de forma menos explícita, mas igualmente importante na forma como Sukuna aceita riscos durante batalhas, para criar condições futuras mais favoráveis. Isso se conecta diretamente à sua expansão de domínio, o Santuário Malevolente. Dentro do sistema de Jujutsu, que também tem um voto vinculativo nele. Uma expansão de domínio normalmente funciona a partir da criação de uma barreira fechada. Essa barreira garante o acerto automático da técnica, mas também limita o alcance e exige grande consumo de energia para ser mantida. A barreira de Sukuna não existe, afinal, o Santuário Malevolente é um dos únicos domínios que não possui barreira no universo de Jujutsu. E com essa vantagem, mais tarde durante essa parada dele não precisar de barreira, mano, é uma parada muito absurda. Sua luta contra Satoru Gojo entre os capítulos 227 e 230, enquanto Gojo estava na vantagem com o seu domínio ativo em batalha, no segundo round das expansões de domínio, Sukuna pensou além. Ele fez um pacto auto-vinculativo para que sacrificasse o acerto garantido do Santuário Malevolente e, ao mesmo tempo, aumentasse os danos pelo lado de fora da barreira do Muro Yokusho, destruindo assim por completo o domínio de Gojo, um feito que... Ele destruiu por fora o domínio, por causa dessa parada aí de voto vinculativo, que ele não usava mais a parte do acerto garantido. Mano, é muito... Olha como é legal o Jujutsu. O Jujutsu, ele tem um sistema de poder divertido, porque, mano, tem um monte de palavra reservada, um monte de termo específico, que você vai colocando e eles têm, mano, uma mecânica dentro da obra muito legal. Só que qualquer coisinha que você perder lá atrás, você vai ficar perdido e você vai achar que é tudo lixo, tá? A galera tende a não entender muito bem Jujutsu porque ele não entendeu alguma coisa lá no começo, e isso vem a afetar o todo depois, porque tudo vai se complicando, né? Vai ficando mais complexo, vai tendo mais explicações através de outros termos que vão se explicando, de certa forma, né? Então, cara, eu acho isso muito legal no Jujutsu. Ele não é tão complexo quanto um Hunter x Hunter e também não é tão simples quanto um Bleach, mas ele tem essa mistura dos dois aí que dá uma parada bem legal. Tem a individualidade, tem bastante coisa. É o meio termo, eu diria, é o meio termo. Que somente ele e Mahoraga adaptado possuem em toda a obra. Isso é experiência Jujutsu em prática. Outro aspecto essencial que Sukuna domina são os selos de mão e os cânticos. Esses elementos existem para estabilizar técnicas, aumentar sua potência e reduzir a chance de falhas. Quanto mais completo o ritual, mais eficiente e segura a técnica que você está usando se torna. E de longe, Sukuna é o melhor personagem que mais aproveita este tipo de conceito em Jujutsu. E aqui entra uma das maiores vantagens estruturais do personagem. Seu corpo original possui 4 braços e 2 bocas. Mano, o corpo dele parece que foi feito sob medida pra ele ser o melhor feiticeiro, tá ligado? Tipo, ele meio que foi feito pra isso. Aí entra a questão. Ele consumiu o irmão no ventre, né? Então, tipo, ok, ele consumiu o irmão no ventre. Ele ficou assim para ser bom, ou ele ficou assim e ele é bom, né? Porque, ao meu ver, ele é muito conveniente ele ter exatamente as coisas mais específicas que tornariam ele o melhor feiticeiro, né? Pra mim, ele foi se modificando com o tempo e usando coisas que já eram inatas dele no berço. Não que ele tivesse de nascença 4 braços, tá? Não dá pra saber exatamente, né, como que era antigamente. Mas dá pra... Como isso fica em aberto, a gente fica, mano, bem no escuro pra saber como que era o Sukuna criança, por exemplo, né? Como que ele era e tal. A aparência dele era diferente, mas a gente não sabe como que era e tal. Então, realmente faz você pensar. Isso não é apenas um detalhe visual, é uma vantagem mecânica absurda dentro desse sistema. Com 4 braços, o Sukuna pode executar múltiplos selos de mão ao mesmo tempo. Com 2 bocas, ele pode entoar cânticos simultaneamente ou manter um cântico ativo enquanto luta, se move ou executa outra técnica. Na prática, isso significa que Sukuna consegue níveis de reforço ritualístico que são impossíveis para qualquer outro feiticeiro. Ele pode reduzir o tempo de preparação, aumentar a potência da técnica e ainda manter pressão constante no inimigo. Após derrotar Satoru Gojo e retornar para sua forma Heian... Nem falou da Kamutoki ainda, mano. A Kamutoki é outra parada. Sukuna utiliza selos e cânticos para potencializar sua técnica inata e despejar
falar sobre Kashimo Hajime, o corte mundial, aquele mesmo que ele utilizou contra o Gojo. Ele mostra na prática como esses artifícios podem ser decisivos e derrotar até mesmo o mais poderoso dos adversários, e com toda a vantagem corporal faz jus por ser chamado de Rei das Maldições. A perfeição de Sukuna como feiticeiro fica evidente quando analisamos suas lutas mais avançadas, especialmente após assumir o corpo de Megumi Fushiguro. Mesmo com uma Hinata que ele nunca teve domínio, Sukuna demonstra total, absoluto controle sobre as 10 sombras. Ele invoca, descarta e até E ele usa muito bem a questão da mecânica de totalidade, né, das 10 sombras. A mecânica de totalidade é uma parada que, tipo, até tinha sido introduzida lá atrás com o cachorro tendo morrido e tal, e o outro ficando mais forte. Mas o que o Sukuna faz, mano, aí o Sukuna se diverte quando ele sabe que tem essa mecânica da totalidade do Nue. Aí ele, mano, começa a juntar quimera com quimera, aí vira, pega lá o tigre do funeral, que a gente nunca nem viu o tigre do funeral. Pega o tigre do funeral, mistura com o cervo, mistura com o Nue, que é a coruja. Aí pega, mano, ele faz umas paradas muito, nossa. Combina Shikigamis com uma fluidez que Megumi ou qualquer outro feiticeiro das 10 sombras jamais conseguiu alcançar. Ele adapta movimentos, utiliza poderes de Shikigamis que nunca foram utilizados daquela forma, quando, por exemplo, ele utiliza com as mãos juntas o poder do elefante, dentre até mesmo a criação de Agito, o Shikigami que ele utiliza para lutar contra Satoru Gojo. Isso sem falar do auge que ele alcançou com o Mahoraga. Uma parada que eu fico pensando, cara, será que ele conseguiria usar a totalidade com o Mahoraga? Será que ele conseguiria buffar ainda mais o Mahoraga? Porque, tipo, o Mahoraga meio que a gente não sabe como funciona, tipo, né, derrotar o Mahoraga e tal, é uma parada meio difícil. Mas o lance da totalidade, porque a totalidade ela buffa as outras sombras que estão vivas se uma morrer. Ok. E ele pode meio que, né, manipular isso em uma certa instância. Agora, será que ele conseguiria deixar tudo isso bufado pro Mahoraga? Será que o Mahoraga conseguiria ficar... Será que valeria a pena até o Mahoraga ficar tão forte assim? Porque o Mahoraga já é OP. Ele foi capaz de enxergar através da adaptabilidade do Shikigami e fazer ele ser uma referência para o seu próprio corte, baseado em pacto, voto vinculativo e selos de mão. Um absurdo. Nesse vídeo eu já consegui falar de diversas formas como o Sukuna domina totalmente a escala de poder de Jujutsu Kaisen, e a gente não precisou nem falar da sua técnica inata. Para entendermos porque o Sukuna domina expansões de domínio melhor do que qualquer outro personagem de Jujutsu, é necessário primeiro entender a sua técnica inata. Diferente de muitas outras técnicas complexas, a inata do Sukuna é extremamente simples em conceito, mas absurda em aplicação. Ela basicamente se manifesta por meio de cortes, e esses cortes são invisíveis, precisos e ajustáveis, divididos principalmente entre o desmantelar e o clivar. O desmantelar é um corte que pode ser usado no formato de projétil, mas que também pode ter foco em objetos inanimados, assim como o clivar, que precisa do contato físico para conseguir se ajustar à resistência do alvo e assim cortar absolutamente qualquer coisa. E essa adaptação... Ignorando a durabilidade. A durabilidade é uma parada que... se ele tocar em tu, meu amigo... A ação automática do clivar já demonstra algo fundamental. A técnica do Sukuna não depende de força física, ela depende de que o feiticeiro tenha energia amaldiçoada e tenha uma leitura adequada de qual é a resistência do alvo que ele está lidando. E quando essa técnica inata é elevada ao seu nível máximo, ela se manifesta como a expansão de domínio de Sukuna, o Santuário Malevolente. Diferente de outras expansões que criam espaços isolados ou tem algum tipo de interferência lógica, como o Jackpot do Hakari, o Santuário Malevolente não prende o inimigo dentro de uma barreira. Ele se manifesta diretamente no mundo real a partir do objeto, que é o próprio santuário. Ao fazer isso, ele cria uma troca clara, ele perde o confinamento absoluto, mas em troca ele ganha um alcance gigantesco, assim como eu já expliquei como ele fez na luta contra Satoru Gojo. Ele simplesmente atingiu a barreira do Muriokusho por fora, justamente pela sua expansão não ter uma barreira concreta, e assim ele superou o domínio do seu adversário. Esse tipo de coisa transforma... Mas é que tá. Respondendo a pergunta, Ryomen Sukuna é realmente ajudado pelo roteiro de Jujutsu? Sim, ele é. Ele é ajudado. Ele é bem ajudado pelo roteiro. Agora, isso deixa de fazer sentido em algum momento? Não. Porque, tipo assim, todas as explicações que a gente teve fazem sentido. O Sukuna, ele tem muito tempo de vida e nesse tempo de vida existe uma margem muito conveniente para ele usar coisas que não foram mostradas em tela. Por exemplo, a gente nem viu tudo que ele podia fazer, porque ele não usou as duas armas dele, ele só usou a Kamutoki.
Ele podia ter usado a Riten também, mas ele não usou a Riten. Ele só usou a Kamutoki. A Riten a gente nem sabe onde é que tá. Nem faz ideia onde é que foi parar esse treco. Pode ser que tenha parado em algum lugar, pode ser que tenha uma explicação, mas assim, de cabeça, não sei não. Onde tá a Riten, né? Mas o fato é que o Sukuna nunca mostrou 100% dele. A gente nunca viu um Sukuna 100% real. A gente viu o corpo dele ali, reencarnado, com tudo e tal, mas com uma arma, né? E também tem aquela coisa, desgastado, ele vai se desgastando ao longo das lutas, então também tem essa parte. Fora tudo que ele vai sacrificando com voto vinculativo e tudo mais. O domínio do Ryomen em algo completamente bizarro pro nível de Jujutsu. O impacto dele em Jujutsu Kaisen é gigantesco, afinal, ele é o vilão que acaba a série e mostra pra gente o quão forte é o Rei das Maldições. Uma parada que eu acho que faltou também é a questão do voto vinculativo ter mais consequências, porque os votos vinculativos eles estão muito de 1 para 1. Eu acho que um voto vinculativo tinha que ser tipo assim, você tem um custo para acionar o voto, e aí acionando esse voto você tem o custo da troca, tá ligado? Eu acho que faltou mais custos para o voto vinculativo para ser algo que realmente traz uma consequência, porque ele aumenta muito a versatilidade do personagem. E só quem tá usando na luta contra o Gojo é o Sukuna, né, mano? Então acaba ficando uma parada muito, muito unilateral, que é tipo 1 por 1, muitas vezes. Parece que é só 1 por 1, mas, sabe, pra mim, eu senti isso pelo menos, eu senti que faltou mais consequência. Graças ao Sukuna, nós, os leitores, podemos entender um pouco da profundidade de como é construído o sistema de habilidades de Jujutsu Kaisen. E ele, o principal jogador que utiliza essas skills, mostra pra gente como é amplo e divertido de se entender as capacidades e possibilidades do universo de Jujutsu Kaisen. É divertido mesmo, tá? Acho que depois que você começa a entender a porra toda, a parada vai ficando mais legal, e aí você vai entendendo os combos, você vai entendendo que, pô, tem muito personagem aí que tem umas paradas que são muito roubadas e a galera não tá entendendo por que ele é roubado, mano. Ninguém tá... Tipo, o Kashima, mano, a galera não entende por que o Kashima é quebrado, mano, mas o Kashima é muito quebrado, cara. E é por isso que dentro desse mundo, ele não é apenas chamado de Rei das Maldições. Ele é o único que realmente merece ser chamado de Rei do Jujutsu inteiro. Ou melhor, Rei da Feitiçaria. Se você... em Jujutsu sim, mas calma aí que o outro pode sair, tá? O Daburá pode subir, mano. O Daburá pode subir, mano. O Daburá pode subir bastante ainda, cara. A galera não tá botando fé no Daburá, mano. O Daburá tem muito potencial. E não é um potencial tipo Megumi, não. É um potencial que, porra... Irmão, é um potencial bizarro de bizarro. Bizarro, tenebroso. Mas enfim. Você gostou dessa análise que eu fiz do Sukuna baseada nas habilidades e o uso que ele fez durante toda a obra? Considere deixar o like e se inscrever pra estar apoiando esse canal. Bem legal, deixei meu like. Cada vez mais. Toma aí, meu mano, merecido. Belezinha. É isso, então. Bora pro próximo vídeo que tá acabando o tempo aqui. Mas é isso aí. Itagoat, canal legal. É isso aí, bora pro próximo.